Fernando não esperava ouvir da boca do padre de sua paróquia, em um sermão, o nome de seu universo paralelo preferido. Bem-vindos a Sete Além. Bem-vindo! Deixe seu like e inscreva-se nesse canal. Sua ajuda é essencial para que as centenas de relatos que recebemos virem vídeos. Fernando espantou-se naquele domingo ao ouvir o padre Dino recomendar que os jovens da paróquia parassem imediatamente de buscar temas como Sete Além na internet. Após a missa, Fernando foi até a administração da igreja e conseguiu perguntar ao padre o que ele sabia sobre o assunto mais falado na internet atualmente. As palavras do padre Dino foram reproduzidas por Fernando, que transformou em relato. Segundo o jovem, o padre narrou uma história interessante relativa a Sete Além. Fernando, quando chegou em casa, escreveu o relato do padre e nos enviou. O relato, inicialmente, foi rejeitado por mim, porque apresentava pontos em aberto. Recomendei a Fernando que tentasse, com o padre, uma coleta de mais detalhes. O rapaz seguiu meu conselho e foi atrás do padre, que gentilmente escreveu um relato detalhado e, até certo ponto, muito bem redigido. Nossa gratidão ao padre pelo relato que começa assim. Quando assumi minha primeira paróquia no interior de Minas Gerais, há muitos anos, eu mal sabia o que me esperava. Os primeiros dias foram de muita ansiedade e nervosismo. O padre anterior ainda se mantinha na cidade, mas estava aposentado. Todos os dias ele assistia às missas e vinha falar comigo. Eu sempre perguntava, ansioso, se ele havia gostado da liturgia no geral. Ele sempre dizia: fique tranquilo, está tudo muito bem. Com o tempo, fui adequando a missa ao meu ritmo, mantendo, obviamente, o que era essencial. O povo da cidade me acolheu e tudo correu muito bem por um tempo, até que chegou o período quaresmal, meu primeiro naquela cidade. Eu estava dormindo após um dia cheio, quando ouvi um barulho vindo de fora da casa paroquial. Acordei assustado e fui até a igreja para descobrir o que estava ocorrendo. Para o meu espanto, havia um casal com uma criança na área da igreja. Perguntei se eles precisavam de algo e como haviam entrado na igreja de madrugada. Os adultos não falaram nada, mas a criança, uma menina de mais ou menos 7 anos, respondeu: é chegado o tempo do nosso povo louvar. Achei que estava tendo um pesadelo. Nunca imaginei uma criança falando aquelas palavras, daquela maneira. Pedi que eles saíssem e me procurassem de manhã. Os pais nada responderam novamente e a criança repetiu: é chegado o nosso tempo. Escutei fortes batidas na pesada porta da igreja. Os visitantes olharam para a porta e a criança me recomendou: melhor receber os filhos de Sete Além. Eu fiquei muito nervoso e gritei para que saíssem. Os três seguiram devagar até a lateral da sacristia e sumiram. Não vi por onde. Nessa hora, juro que pensei em assombrações. No resto da noite não dormi. Fiquei indisposto o resto do dia seguinte e à noite o padre antigo da paróquia veio me visitar. Relatei a ele o ocorrido e ele me recomendou descansar. Disse que ficaria comigo. Despertei novamente na madrugada com o barulho. Chamei pelo padre, mas ele não estava. Fui até a igreja e o encontrei no altar em pé, vestido para uma missa.
Perguntei o que estava ocorrendo. Antes que ele respondesse, algo ou alguém bateu fortemente na porta novamente, como na noite anterior. Meu amigo padre pediu que eu abrisse. Eu neguei. E ele disse: Nós temos a obrigação de servi-los. Eles também são ovelhas desgarradas e precisam da palavra de Deus. Eu perguntei se era alguma brincadeira, se era algum tipo de teste da paróquia. Meu amigo respondeu: Se você não vai ajudar, apenas se sente num dos bancos. A porta precisa ser aberta ou eles retornarão para Sete Além. Então ele seguiu direto para a porta e abriu. Eu gritei para ele não fazer isso, mas não adiantou. Dezenas de pessoas entraram na igreja. Famílias, homens, mulheres, crianças e velhos entraram silenciosamente e se sentaram. Lembrei-me da lenda folclórica da Missa dos Mortos, uma história muito antiga que os avós contam, mas as pessoas ali pareciam muito vivas, apesar de muito silenciosas. As pessoas se acomodaram sinistramente nos bancos. Vestiam roupas velhas, pareciam trabalhadores rurais. Aquilo não era normal, não era de Deus, não era desse mundo. Os visitantes eram pessoas diferentes, suas peles eram secas e rachadas, seus olhos eram iguais aos dos gatos. A igreja permanecia escura, e os olhos deles refletiam um brilho amarelo e sinistro, como pequenas lâmpadas do inferno sentadas naquele banco. Comecei a rezar e caí, sem forças, na cadeira lateral do altar, e lá permaneci. Meu amigo padre beijou a estola e se dirigiu ao altar para começar sua liturgia. Ninguém falou nada. A menina da noite anterior despontou no meio das pessoas, veio até a frente e me perguntou: As crianças de Sete Além não têm o direito de ouvir a palavra de Deus? Meu amigo padre me olhou, esperando a minha resposta, e eu consegui apenas gritar: Abominação! Abominação! Eu estava sem forças para levantar da cadeira. Parecia que algo me segurava. Meu amigo padre fez seu trabalho e rezou sua missa. Foi estranho, foi solitário. Ninguém respondeu às frases do padre. Para piorar, ele mudou várias partes da liturgia de Quaresma. Eu não reconhecia aquele ritual. O livro que o guiava não era a Bíblia. Ele falou de outros deuses e de outros mundos. Ele não falou de Jesus, mas citou criaturas submersas e escondidas em cavernas. Citou seres antigos e profetas malditos. Quando acabou, todos saíram, igualmente em silêncio. Recuperei minhas forças e corri para a casa paroquial. Lá eu fiz minhas malas para ir embora. Meu amigo me alcançou e pediu que eu ficasse. Ele disse que aquela rotina já acontecia há mais de 60 anos naquela igreja, apenas nos períodos de Quaresma. Ele disse: É quando eles conseguem vir. Nós temos que acolhê-los, Dino. Só te peço isso, que nesse momento você cumpra seu papel. Ninguém da cidade vai comentar. Eu desconfio que ninguém da cidade sabe. Ou talvez não liguem. Vai ver, é algo que eles já se acostumaram. Após ele dizer isso, eu respondi com grande ódio. Mas a missa, aquela missa não é católica, aquela missa não é de Deus. E ele falou: O mundo deles é outro, as crenças são outras. Você vai aprender a gostar do livro sagrado deles. É fascinante. Eu saí de lá sem olhar para trás. Nunca mais retornei àquela igreja ou àquela cidade. Pedi para a cúria me dar outra paróquia, mas demorei demais para receber. Décadas se passaram e eu esqueci
da história dos fiéis de Sete Além. Recentemente, me lembrei do tema e fui procurar na internet. O choque foi grande ao ver que novamente estavam falando sobre esse lugar maldito. Por isso, eu fiz o alerta na missa, que chamou a atenção de Fernando. Agradeço esse espaço onde pude fazer novamente o mesmo alerta a vocês. Muito obrigado. Esse foi o relato escrito pelo Padre Dino e enviado pelo Fernando. Gostou? O que achou? Deixe seu like e inscreva-se nesse canal. Sua ajuda é essencial para que as centenas de relatos que eu recebo virem vídeo. Os próximos vídeos falarão de um grupo de garotos que tem me contatado constantemente em busca de pessoas que fizeram um ritual de alma. Eu os chamo de os caçadores de alma. Um grande beijo e até o próximo vídeo nessa semana. Tchau!